A história da vida de Jesus é uma cópia da mitologia de Horus. Conspirações falsolendas urbanas. 20 de dezembro de 2017. Atualizado, 21 de março de 2018. Por Gilmar Lopes. É verdade que a história de Jesus Cristo foi copiada da mitologia egípcia que conta a história do deus Horus. Jesus é um plágio. Há muitos anos, sempre próximo ao Natal, circula pela web um comparativo alegando que os principais fatos narrados a respeito da vida de Jesus Cristo seriam iguais às passagens de deuses anteriores ao cristianismo, como as da vida de Horus. De acordo com o comparativo, o deus da mitologia egípcia Horus teria servido de inspiração para a criação da história de Cristo, milhares de anos depois, mas será que isso é verdade? Publicidade. Para descobrir, vamos analisar esses tópicos agora. Imagem que circula pela web mostra semelhanças entre Horus e Cristo. Será verdade? Verdade ou mentira? Dentre as várias versões que se espalharam por aí, escolhemos essa, que enumeramos a seguir. Horus. História escrita há mais de 5.000 anos. Nascido da Virgem Ísis. No dia 25 de dezembro. Uma estrela guiou 3 sábios até o local onde ele estava. Foi ao Egito para escapar da fúria de Tifon. Batizado quando tinha 30 anos por Anupo Batizador. Teve 12 discípulos. Fez milagres e andou sobre as águas. Ressuscitou El-Azuru dos mortos. Alguns de seus títulos: a verdade, a luz, o caminho, o bom pastor, a luz, caminho, o bom pastor, o Messias, luz no mundo, estrela da manhã. Foi crucificado, enterrado e ressuscitou. Uma história escrita há mais de 5.000 anos. A mitologia de Horus data de cerca de 4.400 anos antes da Era Comum e surgiu no Egito. Os egípcios tentaram estabelecer um sistema de deuses incluindo-os em tríades, ou grupos de 9 deuses. No caso de Horus, temos Seb, Shu, Osíris, Ísis, Sete, Neftis, Nut, Tefnut e Horus. Horus é a segunda pessoa da divina família egípcia, composta por Osíris, o pai, Horus, o filho e Ísis, a mãe. De acordo com uma lenda difundida no Antigo Egito, Horus foi concebido por Ísis, quando Osíris, seu pai, já estava morto. 2 Horus nasceu de uma virgem. Publicidade. Falso. A mãe de Horus não era virgem. De acordo com a mitologia, Ísis era casada com Osíris e não há nenhum estudo apontando ou sequer supondo que ela não teve relações com o marido depois de casada. A história conta que Sete havia matado e desmembrado Osíris e Ísis reconstruiu o corpo do marido, tendo relações íntimas com ele. Algumas versões afirmam que Ísis usou um pênis feito à mão por não ter encontrado essa parte do corpo do falecido. Ou seja, a concepção de Horus não foi igual à de Cristo, que, de acordo com a Bíblia, foi concebido quando uma pomba pousou sobre Maria. 3 Ele nasceu no dia 25 de dezembro. Não há consenso sobre a data de nascimento de Horus. A teoria mais aceita é a de que Horus teria nascido durante o mês de Coiac, outubro ou novembro. Só que há pelo menos 3 datas assinaladas como a que seria o nascimento dessa divindade egípcia e uma delas é 25 de dezembro, uma teoria pouco aceita, sabendo-se que o calendário egípcio era muito diferente do calendário gregoriano. No entanto, mesmo que ele tivesse nascido bem no Natal, não há em nenhum documento, tampouco, na Bíblia, a respeito de Jesus Cristo ter nascido no dia 25 de dezembro. A ideia de celebrar a Natividade em 25 de dezembro foi sugerida no início do século IV, como parte de um movimento da Igreja para tentar diminuir as festividades de uma religião pagã rival, o mitraísmo, que ameaçava a existência do cristianismo. 4 Uma estrela guiou 3 sábios. Algumas versões afirmam que Horus, assim como Jesus, teria nascido em uma manjedoura. Só que Horus nasceu em um pântano, segundo estudos a respeito dos documentos a respeito dessa divindade. Diferente do que é espalhado por aí, o nascimento de Horus não foi anunciado por nenhuma estrela no Oriente. Para completar, não essa história de 3 sábios, não existe nem na história de Horus, e nem no nascimento de Jesus. Só para deixar claro,
A Bíblia não informa o número de sábios e também não diz que eles estavam presentes no nascimento de Cristo. Os 3 sábios, que posteriormente viraram 3 reis magos, segundo a Bíblia, não chegaram a ver Jesus na manjedoura. Crescemos com essa ideia talvez por causa dos presépios, que em sua maioria colocam as imagens dos 3 visitantes ao lado do menino Jesus na manjedoura. Segundo o Evangelho, a estrela os guiou até o rei Herodes, que afirmou não saber o paradeiro do menino. Os 3 reis magos sempre são representados em presépios, mas eles não chegaram a ver Jesus na manjedoura. Foto, reprodução. 5 foi ao Egito para escapar da fúria de Tifon. De acordo com o livro Osíris, Deus do Egito, de Marcelo Hipólito, Horus nunca chegou a sair do Egito, até porque lá seria o seu país natal. Não encontramos nenhuma referência sobre essa alegada fuga. O que se sabe é que Horus teria fugido de Sete, mas tentou se esconder no rio Nilo, que fica no próprio Egito. 6 foi batizado quando tinha 30 anos por Anupo Batizador. Não há nenhuma passagem a respeito de Anupo Batizador na história de Horus e, além disso, não havia o costume do batismo nas águas no Egito Antigo. Um tipo de batismo, herdado dos sumerianos, era um ritual dedicado à deusa Ísis. Era representado com uma pomba branca, Parucá, ou alma do seu filho Horus, que reencarnava no novo rei do Egito. Um ritual próximo ao batismo cristão era feito com uma pomba sobre a cabeça do próximo rei. 7 Horus teve 12 discípulos. De acordo com a mitologia, Horus teve 4 discípulos, chamados de Eru-Shinsu. Também encontramos referências sobre 16 seguidores de Horus e de outro grupo de seguidores chamados de ferreiros, ou Mesnui. Eles teriam se juntado a Horus em batalha, porém nunca são numerados. 8 fez milagres e andou sobre as águas. Como toda divindade que se preza, Horus fez milagres, mas não há histórias sobre ele ter andado sobre as águas. Inclusive, conta-se que ele foi jogado nas águas, mas não há nada sobre ele caminhar sobre ela. 9 ressuscitou Euazuru dos mortos. Em algumas versões, Euazuru vira Osíris, numa tentativa de afirmar que Horus teria trazido o pai de volta à vida. Em outras versões, Euazuru vira Euazarus, convenientemente numa clara tentativa de se assemelhar a Lázaros, ressuscitado por Cristo de acordo com os evangelhos. Acontece que não há nenhuma passagem na mitologia de Horus afirmando que ele teria ressuscitado alguém e muito menos Euazuru, cujo nome, e suas variantes, sequer fazem parte da mitologia do Egito Antigo. 10 Horus teve algum desses títulos. Não há passagens afirmando que Horus era também chamado de a verdade, a luz, o caminho, o bom pastor, a luz, caminho, o bom pastor, o Messias, luz no mundo, estrela da manhã. O deus egípcio era chamado de Grande Deus, comandante dos poderes, e vingador do seu pai. O termo Messias vem de Mashiach, o ungido, e é um termo hebreu, não egípcio. 11 foi crucificado, enterrado e ressuscitou. A pena de crucificação como execução de criminosos é uma invenção persa e cartaginesa, muitos milênios depois da criação da mitologia egípcia. Portanto, Horus nunca foi crucificado. A história não oficial, mas é a única sobre a sua morte, afirma que ele foi desmembrado e que seus pedaços foram jogados na água, sendo pescado um tempo depois por um crocodilo a pedido de Ísis. Conclusão. Embora muitos textos que circulam pela web afirmarem que a história de Jesus Cristo tenha sido copiada da mitologia egípcia de Horus, grande parte dos comparativos entre essas histórias é inventada.